A pergunta que muitos estão fazendo é qual o melhor setup do mercado atual para estar rodando o GTA 6. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse tema, mas eu particularmente achei que a informação ficou meio vaga e subjetiva. Então eu resolvi eu mesmo ir atrás e pesquisar, e nesse vídeo eu vou te passar qual é o melhor setup definitivo para estar rodando o GTA 6. Depois de muito pesquisar, eu vou estar te passando nesse vídeo dois setups, um mais custo-benefício e o outro mais focado em desempenho, e no final eu vou te passar a minha opinião do que realmente vale a pena estar fazendo para estar rodando o GTA 6. E pode ficar bem tranquilo, porque nesse vídeo aqui eu vou ser bem realista em relação aos valores e não vou estar te passando nenhuma placa de vídeo aí que dá para financiar um carro popular. Então vamos ali para a tela do meu computador para a gente estar montando esses dois setups juntos. Eu montei esse mapa mental aqui para a gente estar montando junto esses dois setups e no final eu vou te passar aqui as considerações finais, tá? Esse setup aqui mais custo-benefício, ele não precisa necessariamente de um full tower, mas é interessante que você pegue pelo menos um mid tower para caso eventualmente você consiga, né, ter a versatilidade ali de poder estar fazendo um upgrade. Em relação aos valores dele, eles vão ficar aí mais ou menos numa média de R$441. Eu peguei aqui vários modelos de gabinetes e fiz uma média aqui de valores que você vai gastar. Pode ser que você gaste um pouquinho mais que esses R$400, ou pode ser que você gaste um pouquinho menos. Vai variar um pouquinho. Já na placa-mãe, o chipset escolhido para esse setup mais custo-benefício foi o B550, que é um chipset AM4, que vai suportar os processadores aí da terceira geração da AMD. Ele também tem suporte a PCI Express 4.0, o que é bem bacana aí para a gente estar colocando no setup visando a próxima geração. Basicamente, o 4.0 ele tem o dobro de velocidade do que o PCI Express 3.0, o que vai permitir você usufruir o máximo de velocidade aí de um SSD mais potente que você comprar, memórias RAM. O valor médio desse componente vai ficar entre 1.254, tá? Partindo aqui para a placa de vídeo, a escolhida foi a RX 6600. Ela é uma placa de vídeo que está bastante em alta ainda no mercado, tá? Tá com um preço até que acessível considerando a situação do mercado hoje, e ele tem alguns pontos positivos aí. Para quem não sabe, essa placa de vídeo aqui, ela é a principal concorrente da RTX 3060. Só que a 3060 ela vai ter um valor bem superior comparado à RX 6600. Então a gente sabe que hoje em dia o mais custo-benefício acaba sendo a AMD mesmo. Essa placa de vídeo aqui, por mais que ela seja mais custo-benefício, ela trabalha muito bem em uma resolução de 2K, tá? Então se você curte aí, tem um monitor em 2K, você vai conseguir sim trabalhar muito bem com ela, tá? Ela também tem suporte a UFSR 3, que é o sistema aí de upscaling, né, para tá aumentando o FPS nos games. É basicamente a mesma coisa que o DLSS faz, só que a tecnologia é da AMD. E o valor dela aqui no mercado vai estar numa média de R$1.900, né? Esse setup aqui é custo-benefício, mas a gente sabe que o GTA 6 vai ser um jogo que vai exigir bastante da máquina, então é legal que a gente já pegue uma placa de vídeo um pouco mais potente ali também. Agora, vamos partir aqui pro processador, né? O escolhido aqui foi o Ryzen 5 5500. Ele é um processador de 6 núcleos com 12 threads. A base do clock dele é de 3.6, o que já começa a ser bem bacana ali. Logo na base ele já tem um clock bem legal, chegando até 4.4 no turbo. É um processador muito potente, ele com certeza consegue empurrar muito bem a RX 6600. Para você ter noção, ele trabalha na arquitetura Zen 3, né? A gente pega aí os consoles, o PlayStation 5, por exemplo, trabalha na arquitetura Zen 2, então dá para ter mais ou menos a noção ali da potência desse processador. Vamos pegar aqui qual é o valor dele. O valor dele médio no mercado vai ser esse aqui, vai ser R$767, tá? Levando em consideração que ele tem entrado bastante em promoção ultimamente. Então, caso você vá pesquisar no momento desse vídeo e esteja com valor mais alto do que esse, é bacana que você aguarde uma promoção, tá? Vamos partir aqui para as memórias RAM. Memória RAM não tem muito segredo, né? O ideal é que você trabalhe aí no Dual Channel, né? Não pegando apenas um módulo, mas sim dois. Então, o que eu recomendo aqui é que você pegue duas memórias de 8 GB de RAM para complementar aí 16. Nesse caso aqui, DDR4, né? Não vamos partir para o DDR5 para ser mais custo-benefício.
com 3.200 MHz de frequência, o que vai suprir legal aí as necessidades pros games. Na minha opinião, os jogos já estão começando a tornar esses 16 GB de RAM que antes supriam a maioria dos jogos, na verdade todos os jogos, esses 16 GB de RAM estão começando a serem mais descartáveis. Então se você tiver condição aí de desembolsar um pouquinho mais e de repente querer investir em 24 GB de RAM, eu até acho bem legal. Esse setup aqui, custo-benefício, a gente pegou uma memória de 3.200 MHz, mas você consegue achar memórias até com o dobro de velocidade de frequência por um preço bem acessível também, tá? E o preço médio dessas memórias aqui é de R$250 na média ali. E agora em relação ao armazenamento, né? É opcional, né? A gente sabe que os jogos estão cada vez mais pesados, então é legal que você tenha pelo menos aí 1 TB na sua máquina para você conseguir usufruir bem. Mas nesse setup aqui, o armazenamento que eu indico é o SSD NVMe da MoveSpeed de 512 GB. Eu tô indicando ele porque é dessa mesma marca e esse mesmo modelo que eu uso, só que o que eu uso aqui tem o dobro de velocidade e também é de 1 TB, tá? E o valor médio desse equipamento é de R$200, então não chega a ser um valor tão exorbitante. Já partindo para alimentação, a gente precisa de uma fonte ali razoavelmente potente para estar alimentando esse setup. E a recomendada para esse setup aqui é alguma fonte confiável aí de 650 watts, 80 plus bronze, tá? Como é um setup um pouco mais enxuto, um pouco mais custo-benefício, o plus bronze já vai atender super bem, tá? E o preço médio dele aqui vai ser de R$350. Daqui a pouco a gente vai fazer a somatória disso, vai ver quanto que vai ficar esse setup e eu vou te falar aí a minha opinião em relação a todo o conteúdo, tá? Em relação à refrigeração, você pode pegar aí um air cooler mesmo, é um setup que já começa a ser um pouco potente, né? Mas não precisa de uma refrigeração tão elaborada quanto um water cooler, por exemplo. E o preço médio aí dos air coolers vai ficar entre 279 e 26 centavos. Esses valores médios aqui, eu listei alguns produtos e fiz a média deles mesmo. Então são valores reais, tá? Esse setup aqui ficou numa média de R$5.453. Vamos partir aqui pro computador da performance, tá? Então, começando aqui também pelo gabinete, né? E aqui você vai preferir escolher, obviamente, um mid-tower ou um full tower também. Você não vai pegar pensando em fazer upgrade. Aqui você já está pegando, sabendo que você vai precisar de mais espaço aí para refrigeração, para organização de cabos, também para componentes maiores, né, como placa de vídeos aí com 3 fãs, né, que são placas de vídeos bem grandes. Então você vai precisar de repente um mid-tower ou um full tower, dependendo aí do seu setup. Para isso aqui, o que você precisa pelo menos é um mid-tower e a faixa de preço é aquela mesma do outro, tá? Isso aqui é preferencial. Já aqui na placa-mãe, a escolhida foi o chipset X570, que é a versão aprimorada aqui do 550, né? O 550 seria a versão mediana, né? E a X570 seria a versão final ali, né? A versão high-end dessa linha aqui de chipsets, né? E o valor médio dela aqui vai ser de R$2.121. A gente vê que é um setup bem mais parrudo, com a placa-mãe bem melhor. Essa placa-mãe também tem suporte a PCI Express 4.0, com compatibilidade total com PCI Express 4.0, tá? Então, se você tiver um SSD mais potente, tiver componentes ali, memórias RAM com frequências, que trabalham em frequências maiores, você vai conseguir fazer o total proveito devido ao PCI Express 4.0, que é utilizado de forma completa por esse chipset aqui. E também essa placa-mãe conta com USB 3.2, que tem uma performance maior do que as versões anteriores, né? E geralmente ela vem com alguns coolers para estar ajudando aí na refrigeração. Além disso, ela permite overclock tanto na CPU quanto nas memórias RAM. Então, é bem bacana aí. E agora na placa de vídeo, a gente vai estar escolhendo aqui a RX 7600 ou a ARC A770, que são as novas linhas de placa de vídeo aí da Intel.
A RX 7600 compete diretamente com a RTX 4060, ou seja, é uma placa de vídeo extremamente potente. Ela foi projetada para trabalhar em Full HD, tá? 1080 pixels, mas ela trabalha legal também em 2K. Ela tem suporte a Ray Tracing e conta com o FSR3, que é a tecnologia de upscaling para melhorar a performance nos games da AMD. Já a ARC A770, ela compete diretamente com a 3060 Ti, ou seja, é bem equivalente a essas duas placas de vídeo. Ela trabalha muito bem em resoluções 2K, porém, por ser uma nova linha aí que está chegando no mercado, ela não contém Ray Tracing muito bem otimizado. Então eu vi alguns comentários de pessoas falando que o Ray Tracing dela não é tão bacana. Então se você está querendo usar aí, pensando um pouco mais em Ray Tracing, de repente seja mais interessante você optar aí pela AMD, né, ou pela RX 7600 ou algum modelo equivalente. E a Intel tem a própria tecnologia de upscaling deles, né, para poder estar melhorando aí o FPS, que é o XeSS. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas ele é equivalente ao FSR3 da AMD ou o DLSS da NVIDIA. E tem um preço super compatível com o mercado hoje, né? E é bem bacana que novas marcas apareçam aí para trazer mais competitividade para o mercado. Assim, as marcas conseguem deixar os preços mais competitivos e ajuda a gente a ter mais acesso a esse tipo de equipamento de hardware. E o valor médio dessas placas de vídeo aqui fica sendo R$ 2.489, né? É um preço um pouco mais salgado, mas enfim, se a gente está querendo entrar na nova geração aí, a gente precisa desembolsar um pouquinho mais. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Agora, partindo aqui para o processador, o processador ficou sendo o AMD Ryzen 7 5700X. Ele conta com 8 núcleos e 16 threads, ou seja, é bem superior ao processador que a gente usou aqui no modelo custo-benefício. Ele tem um clock base menor de 3.4, mas no modo turbo ele alcança até 4.6 de frequência. E esse processador aqui ele se equipara a mais ou menos um i7 de 11ª geração. O valor médio dele aqui vai ficar sendo R$ 1.828. Agora partindo aqui para as memórias RAM, mesma coisa do outro, né? Nesse setup aqui, de repente, é interessante que você pegue memórias com um clock um pouquinho maior, né? Com a taxa de frequência ali maior, para você conseguir ter mais desempenho nos games, com até mais ou menos o dobro dessa velocidade aqui, tá? O valor médio ali segue da mesma forma. Se você pegar clocks maiores, o preço não aumenta tanto, então eu arrisco dizer que de 250, o preço médio vai aumentar para 300, 350 reais. Agora, partindo aqui para o armazenamento, né? É legal aqui que a gente já tenha um SSD NVMe mais potente. Nesse caso aqui, vai ser o SSD Move Speed de 1TB. Eu estou usando esse mesmo aqui na minha máquina, né? Eu comprei ele recentemente e ele é realmente muito rápido. Deu para sentir a diferença dele para um SSD convencional. Então eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link dele aí na descrição, tá bom? E agora partindo aqui para alimentação, a fonte, a gente vai estar partindo para 650 watts, 80 Plus Gold, tá? A Gold ela tem um equilíbrio ali de consumo de energia, do quanto de energia ela envia para o equipamento, quanto de energia ela acaba desperdiçando. Então você tem um melhor aproveitamento ali da fonte. Então, pegando a versão Plus Gold, vai atender melhor esse setup aqui. Em relação agora à refrigeração, é legal que a gente parta para algo um pouco mais potente, né? Que é, no caso aí, os water cooler. Eu vou deixar na descrição aí um water cooler que eu uso e que eu recomendo, tá? E a média de valor aí é R$ 382. E agora o esperado aqui é saber quanto que ficou esse setup, né? Esse setup aqui ficou R$ 8.413 na média, tá? Pode ser que de repente suba um pouquinho, pode ser que desça um pouquinho. Se você comprar de forma paciente, esperar promoções, vai dar para descer um pouquinho esse valor aqui. Esses dois setups aqui vão rodar o GTA 6? Ou será que não? Na minha opinião, ambos setups vão rodar, por mais que um seja bem mais humilde ali, digamos assim. A gente tem que lembrar que as empresas investem pesado aí em otimização de jogo, né? Elas querem lucrar, elas querem que o jogo delas role na maior quantidade de plataformas possível. E, além disso, também as empresas trabalham muito em relação às tecnologias de upscaling e também otimização, né? Então, mesmo que de repente o setup não rode tão bem, se você ligar um FSR, se você usar a ARC ali e usar o XeSS, você vai conseguir ter uma taxa de quadros interessante. Mas agora falando um pouco aqui do bolso, né? O quanto que isso vai ser custoso.
Esses valores aqui, a gente tem que ter em mente que é apenas o computador, né? Então você vai gastar R$8.000 só no computador. Você tem que ter noção que você vai ter que comprar um monitor, um bom fone de ouvido. Então, na minha opinião, se você tá querendo aí jogar o GTA 6, ingressar aí nos games das próximas gerações, da próxima geração, eu recomendo bastante que você cogite a possibilidade de você estar indo para os consoles. Além do GTA 6 lançar primeiro para os consoles de forma otimizada, então você não vai ter problemas de travamento, você vai desembolsar bem menos e vai conseguir aproveitar melhor o jogo. Agora, se você quer ter uma versatilidade maior, você de repente faz uma faculdade, você precisa usar seu computador para alguma outra coisa, segue esses 2 setups aqui. Não precisa ser exatamente o que eu passei nesse vídeo, mas é mais para você se basear, para entender ali onde que eu posso economizar, onde que eu preciso gastar um pouquinho mais, tá? E eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha dado um norte aí pra você. E se você gostou, se inscreve aqui no canal. Eu espero você pra próxima e fui!